Vamos lá então, né? Aqui você consegue visualizar essa ondulação na parte de trás e um pouquinho mais para frente, né? Bem aqui nesse ponto, a outra ondulação, né? Para levantar essa maior, ventosa maior, ela vai ser colocada aqui, passar um pouquinho de cola nela. Com um pouquinho de cola, coloco ela exatamente onde eu quero levantar, né? Com a ventosinha menor, consequentemente eu coloco ela aqui na outra posição. Vou encontrar a melhor posição. Eu devia ter colocado essa ventosa primeiro, porque quando eu colocasse ela primeiro, ela está na frente, né? Consequentemente eu veria melhor aqui a segunda, né? Para ser sincero, eu nem sei se eu coloquei ela na posição ideal. Vou esperar um tempinho. Uma puxadeira. Coloco pequenas puxadinhas. Soltou. Soltou. Ó, você consegue ver que a parte de trás ela já acabou vindo por inteiro. Vou abaixar aqui novamente e colocar novamente a ventosa menor ali. Deixa eu trazer um pouquinho. Olha lá. Você vê que ainda tem um leve detalhezinho aí, né? É melhor fazer esse processo, tentar levantar ele por inteiro, para não ficar naquele processo de puxas, bate, puxa, bate. Então a gente faz um único processo, né? Traz todo o amassado e depois sim a gente abaixa ele, né? Reconecta ele na lata novamente. Esperar um pouquinho mais para entrar bem, fixar bem, né? Uma puxadinha um pouco maior. Quando ele não vem, né, esse cantinho, você vê que ele não veio. O que a gente precisa fazer é dar uma... É como se fosse abrir o amassado, né? Misturar, né? Abaixar esses pequenos pontos aqui e colocar eles de volta na lata, né? Abaixando esses pequenos pontos. Nesse caso, aqui, ó, na frente dele, eu consigo dar uma leve batidinha, tanto aqui na frente quanto aqui na outra parte, né? Na parte dele. Ele fica mais suave para poder levantar, né? Basicamente é isso que eu faço, ó. Pequenas batidinhas, ó. Você tem que tomar cuidado nessas colunas para não acabar colocando força demais, né? Porque como é uma área que a gente está levantando com ventosa, e você fizer aqueles pequenos biquinhos aqui, vai dificultar muito o processo de finalização, né? Consegue ver, ó, o que a gente fez aqui, ó, tá fazendo é justamente isso, né? Parece que o amassado ele vai abrindo, né? A gente acaba fazendo isso para que ele fique um pouco mais suave. Volte o meio agora, né? Alguns chamam essa técnica de disfarçar o amassado, né? Eu vou batendo no contorno dele.
É como se estivesse disfarçando mesmo, né? Consegue ver que quase como se eu tivesse colocado ele dentro da lata, né? Nada de bater muito forte, né? As pequenas batidinhas. Fazem com que o amassado entre na lata, né? Como eu dei uma boa disfarçadinha nele, o que eu vou fazer agora é colocar a lâmpada mais longe. Colocando a lâmpada um pouco mais longe, eu consigo justamente verificar se ficou algum ponto de ondulação, né? Eu consigo ver se há alguma ondulação. Mas basicamente você vê que o amassado usando essa técnica é como se ele fosse misturado à lata, né? As pessoas utilizam, até eu mesmo quando participei de alguns granizos, eu utilizava essa técnica para fazer a coluna, né? Às vezes aqueles pequenos amassadinhos, no caso quase como esse, né? Pequenas ondulaçãozinhas, a gente nem puxava na cola, simplesmente disfarçava ela, né? Batendo tanto na ponta da frente quanto na ponta de trás, né? É quase como se a gente fizesse um outro pedaço de granulação nessa região. É claro que primeiro você precisa levantar, como eu fiz aqui, alguns pontos, né? Porque com alguns pontos altos, aí sim você consegue ir empurrando a lata, né? É como se eu empurrasse o lado dele para entrar, né, naquele meio, e ao mesmo tempo empurrasse aquele outro lado para entrar no meio. Com o tempo, você vai com o tempo e experimentando essa técnica, né? Você também consegue fazer, dominar esse processo, né? É como eu disse, colocar a lâmpada agora um pouquinho mais longe para a gente visualizar as ondulações, né? Ela mais próxima, assim, o que eu estava pegando era o centro do amassado, como você conseguiu ver, né? Agora quando eu tiro ela daqui e coloco ela, ó, mais longe da lata, quando eu coloco ela mais longe possível da lata, né? Vou deixar ela só mais colada. Dessa maneira eu consigo visualizar as ondulações, né? Olha lá, ó. Consigo pegar justamente as ondulações. E repito o mesmo processo, né, que eu estava fazendo de misturar a lata ali, né? Com um martelinho.
Sempre muito suave, né? Não indico usar um pininho nesse caso, né? Porque o pininho, se você não tiver um certo controle, o que você pode acabar fazendo são aquelas marquinhas que características do pininho mesmo, né? Como se cada batidinha que eu desse fosse realmente espalhando o amassado, né? Consegue visualizar, ó? É como se eu tivesse praticamente integrado ele à lata, né? Agora, mais uma vez, se precisar utilizar alguma ventosa, a gente reconecta, né? Mas o que eu quero fazer, quero virar a lâmpada para poder visualizar o que a gente conseguiu fazer desse lado, né? Então, deixa eu só fechar aqui a porta. A porta ela estava aberta. Vou fechar, virar a lâmpada e a gente vai continuar.